bem-vindo ao Captação que Vende. Eu sou o Davi e este aqui é o episódio número 3. Nessa série de conteúdo que serve para te ajudar a captar mais leads e fazer mais vendas através do tráfego pago. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como vender mais. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. E o que me levou a colocar esse tema aqui, né? Porque a gente sempre fala muito sobre venda, né? Mas a gente nunca determina o como, né? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Eu acredito que esse é um grande tema para a gente trabalhar aqui nesse episódio. Eu acredito que você vai sair daqui muito mais orientado com relação às suas vendas e muito mais consciente daquilo que pode te ajudar a vender de fato, né, na internet. A primeira coisa que eu gostaria de afirmar é o seguinte, né? Você não pode deixar o aumento de vendas da sua empresa na mão do seu cliente. Olha só isso aqui como é que é importante, né? Durante muitos anos, né, a gente enxergou, empresários, né, enxergaram, até hoje, né, a gente vê muito isso, olhando para o cliente, colocando na responsabilidade dele o fato da empresa não vender mais. Você já deve ter ouvido frases como: poxa, meu cliente foi pensar, ou poxa, o mercado está fraco, ou poxa, o pessoal está sem dinheiro e tudo mais. Tudo isso são frases, né, motivações focadas na indisposição do cliente de comprar. Ou talvez falar, pô, meu mercado não é o mesmo, né, o pessoal agora não compra igual antigamente, né, o Brasil está com um problema, tem tanta gente que fala isso. Só que assim, o primeiro passo para a gente aumentar as nossas vendas é entender que é possível a gente decidir aumentar as vendas e é possível sim a gente influenciar as vendas, como a gente já falou nos outros episódios. A gente, no primeiro episódio, no segundo a gente falou sobre isso. Então, é bom deixar bem claro que você precisa decidir que você pode aumentar suas vendas. Então, essa decisão, ela é carregada de outras decisões. Se você não decide isso, você fica meio que preso, travado, esperando a sua venda melhorar, sendo que você não pode ter essa atitude nunca, né? O correto é sempre você estar ali ativo, querendo fazer sua venda melhorar, executando um plano, executando ações para fazer sua venda melhorar. Nesse episódio eu vou explicar para você como fazer isso, tá? Uma inspiração para mim, quando que eu comecei a entender venda dessa forma, foi o Flávio Augusto. Isso há mais de 7 anos atrás, 8 anos atrás, né? Quando eu vi um episódio de um podcast, ele falando sobre, na época nem era podcast, era uma entrevista comum, né? O podcast veio agora há pouco tempo, mas ele falava sobre a questão de venda, né? Na empresa dele. Ele começou a WhatsApp sem ter nada, com 13 mil reais, e por ano ele conseguia colocar 1.000 clientes. Em 4 anos ele abriu 20 e poucas escolas. Então, assim, ele tinha muita agressividade na hora de vender, né? E ele fala muito sobre isso, que a venda, ela é provocada, ela acontece porque existe alguém ali colocando pressão para que ela aconteça. Então, baseado nisso, né, que eu basicamente montei vários negócios em cima dessa perspectiva. Trabalhei durante muito tempo, até hoje trabalho com captação de lead, porque eu entendo que essa questão de vender é muito importante para o negócio. Eu acredito que é o coração de várias empresas. É óbvio que você não vive só de vendas, você precisa reter cliente, precisa fazer os seus clientes se encantarem com o seu produto, porém você precisa ter venda para que o seu negócio ele avance cada dia mais. É muito difícil você ver uma empresa que cresce muito sem ter um controle ou uma influência nas vendas, né? Então, beleza. Né? E qual é o melhor caminho para a gente conseguir aumentar as vendas, né? No caso do Flávio Augusto, ele usava a estratégia de outbound marketing, ou seja, ele pegava indicações e entrava em contato com essas indicações para poder fazer venda. Isso não é o que a gente faz, né? E qual é o melhor caminho para a gente conseguir aumentar as vendas, tá? Eu vou passar aqui para vocês 3 grandes etapas que a gente pode fazer para conseguir realmente fechar a venda, tá? A primeira grande etapa, que eu considero como a etapa mais que deveria ter mais da sua atenção, é a etapa de
planejamento, né? Tudo vai começar com planejamento. Tudo que você vai fazer, você vai precisar de planejamento. Você vai ter planejamento de meta, planejamento de processo, planejamento de investimento. Mas você precisa planejar. Não adianta você simplesmente acordar hoje e pensar, vou aumentar minhas vendas. E começar a fazer coisas totalmente aleatórias. Poderíamos discutir sobre como que funciona esse planejamento? Sim. Mas é necessário você, mesmo que não saiba fazer um bom planejamento, fazer um planejamento. Né? Pensar antes, né? Sentar e pensar, cara, como que a gente vai fazer para aumentar essas vendas? E eu vou sugerir aqui pelo menos 3 níveis de planejamento que você precisa ter para que o seu negócio realmente tenha resultado. Tá? Se você tiver esses 3 níveis de planejamento, são níveis que me tiraram muito da zona de conforto, me levaram a vender muito mais, dobrar, triplicar a venda. E eu estou compartilhando isso aqui com vocês por conta disso, porque eu vi funcionar, ninguém me falou, ninguém chegou no meu ouvido e falou, isso aqui é o segredo, fala lá no episódio 3. Não, eu experimentei, eu vi isso acontecer já na minha empresa várias vezes e eu estou falando aqui para vocês, tá? Primeiro é o planejamento de meta, né? O planejamento de meta, se você tem meta, tudo fica mais fácil, tá? É muito difícil você começar um planejamento de pensar o que fazer sem ter meta. Davi, como que eu vou ter meta, Davi? Eu não sei fazer meta. Existe um método, né, para você conseguir definir suas metas, que é o método SMART, né? Você precisa ver se você primeiro define para onde você vai. Um exemplo, cara, eu quero aumentar esse ano, eu quero aumentar minha venda em 20%. Eu vendo 10 mil, eu quero vender 15 mil até o final do ano. E aí você começa a colocar aqui, ó. Tem gente que fala assim, eu quero aumentar minhas vendas, mas como? O que você quer fazer de fato? Então, esse método aqui te ajuda a você entender. Então, específico, sua meta é específica? Pô, quero aumentar minhas vendas, não é específico. Mas se eu colocar, quero aumentar 10% das minhas vendas, já é específico. Se eu vendo 10 mil, eu quero vender 11 mil. Se eu vendo 100 mil, eu quero vender 110 mil. Um exemplo, poxa, eu quero vender 50% a mais, eu quero vender 5 mil a mais. Isso é especificidade, né? Mensurável, né? Por exemplo, cada mês eu quero aumentar, depois eu vou mostrar para vocês aqui as metas mensais, né? Mas mensal, trimestral, fala muito sobre ser mensurável, né? Eu vou conseguir visualizar a evolução dessa meta. Alcançável, você não pode estar faturando 10 mil e até o final do ano você querer faturar 1 milhão. Isso é inalcançável. E quando uma meta é inalcançável, ela se torna não realizável, não realista. E aí vem da questão de ser realista e ser alcançável. Alcançável também fala sobre as ações, né, que você pode implementar para alcançar. Ou seja, ela é alcançável a meta? Você tem ações claras que podem te levar a essa meta? Você conseguiu desenhar que você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro para chegar à meta? Porque se você não tiver um plano alcançável, você nunca vai chegar à meta. E é prazo, né? Prazo é tempo. Quando você bota tempo, você consegue entender de fato se aquilo cabe nesse período. Um exemplo, você pode falar, eu quero faturar 1 milhão. Aí você fala, quando? Aí o cara fala, daqui a um mês. Isso não existe, não é possível. Mas se você fala daqui a 10 anos, aí já se torna mais realista, né? Então, assim, todos esses temas aqui são interligáveis. Não é que cada tema aqui tem cada etapa do método tem uma meta, não. Uma meta, ela tem que responder essas perguntas aqui. Então, se a meta é específica, uma frase, né? Sua meta pode ser resumida em uma frase. Aqui tem até uma frase uma frase do Brian Tracy. Eu indico muito o livro dele sobre metas. Metas permitem que você controle a direção da mudança em seu favor. Né? Esse livro, Metas, dele é muito poderoso sobre metas, eu recomendo. Então, se você tem esse acróstico, né, que fala o SMART, você já consegue ter a sua meta mais clara. Né? E essa meta ela pode se dividir em meta anual. O que é uma meta anual, Davi? Meta de 1 ano. Né? O próprio nome já fala, é uma meta de médio prazo. Você pode ter meta de 5 anos, de 10 anos, mas se você não mexe com meta, a melhor meta é a de 1 ano. O que é uma meta de 1 ano? Cara, eu faturo 10, eu quero aumentar 30%, 50% até o final do ano. Uma meta realista, uma meta boa.
Se você quer dobrar de tamanho, você tem que entender que você vai gastar mais e a gente vai falar ainda sobre isso. Mas, se você definir um exemplo, eu quero faturar até o final do ano, eu faturo 20, eu quero faturar 30 até o final do ano. Se você quer faturar 30, é um aumento aí de 50%, né? Esse aumento de 50%, desculpa, esse aumento de 50%, você vai ter que quebrar ele em períodos, né? Por exemplo, eu quero aumentar 50%, eu quero quebrar em 4 fases de 3 meses. Então, essas 4 fases de 3 meses, você vai aumentar, por exemplo, 2.000 no primeiro trimestre, mais 2.000 no segundo trimestre, mais 4.000 no terceiro trimestre e assim por diante. Então, você quebra essa meta em trimestres. É como se você falasse assim, cara, eu vou perder 50 quilos, mas eu vou, em um ano, eu vou perder 15 esse mês, esse trimestre, 15 no outro trimestre, 15 no outro. É muito diferente de você ficar 6 meses sem perder nada e do nada você falar, para bater minha meta agora eu vou perder 25 esse trimestre, 25. Ou de repente você ficar 11 meses sem perder nada e no último mês você quer salvar a pátria. Então a meta ela vai evoluindo para ser alcançável, tá? Depois a gente vai para a meta mensal. Essa meta mensal, ela é a meta que você vai ter todos os meses para alcançar. Essa meta pode chegar até a ser diária, tá? Então você pode quebrar ela em semanas, depois quebrar ela em dias, talvez até em horas, para você poder saber quanto que você precisa alcançar para você chegar na sua meta. Porque é muito mais fácil você enxergar a sua meta quando ela é quebrada em várias etapas para você poder chegar lá. Então, basicamente, para você conseguir construir meta, você tem que passar ela pelo critério SMART e dividir ela em, pelo menos, anual, trimestral e mensal. Beleza, Davi, já consegui fazer um planejamento de meta. Então, definir onde eu quero chegar. Principalmente aqui, não coloque metas tipo, eu quero dobrar o tamanho da minha empresa. Bota meta de faturamento, cara. Ou meta de faturamento de lucro. Porque são metas... O financeiro é o coração da sua empresa. Quando a gente fala de aumento de venda, a gente está falando essencialmente de aumento de dinheiro. Então, se você falar, cara, quero aumentar a minha venda, quero aumentar 10% a minha venda, isso não é interessante. É interessante você botar, eu quero aumentar meu faturamento em 30%, 40% e aumentar o meu lucro em 10%. Então, esse tipo de meta é mais interessante para a gente trabalhar, tá? E aí a gente passa para a segunda fase, planejamento de meta, planejamento de processo. E aí a gente tem tudo isso aqui eu estou falando de venda, hein, gente? Estou falando de venda, hein? Venda aumenta dinheiro. Então, meta, venda, dinheiro, tá? Qual o processo a gente precisa para alcançar as vendas nesse período? Você precisa entender qual é o processo que você vai implantar na sua empresa para poder conseguir chegar no número de venda. Não adianta você falar, cara, eu vou bater a minha meta, mas qual o processo? O que você vai fazer? O que você vai implantar novo? Por isso que a gente fala sobre capital lead. Cara, eu quero aumentar minhas vendas e eu vou captar aí 10 mil leads por mês a mais. Vou captar 5 mil leads por mês, 1.000 leads por mês. Isso é o processo para você alcançar. Vou implantar uma estratégia de tráfego pago, vou contratar uma agência para colocar o tráfego pago ali e conseguir mais leads para mim. Aí eu vou conseguir alcançar essa meta. Então, se você não tem um novo processo, você não pode esperar um novo resultado. Um exemplo, eu quero emagrecer. Qual o processo você vai implantar? Eu vou parar de comer pão, eu vou começar a comer menos, vou começar a caminhar, vou começar a ir para academia. Se você tiver esses processos funcionando, o resultado vai ser a diminuição de peso. Mas se você fala, eu só vou emagrecer, vou mentalizar aqui, todo dia eu vou olhar, vou pensar como emagrecer, e você não tiver um processo, algo concreto funcionando, você não vai conseguir emagrecer. E é exatamente igual às nossas metas. A gente precisa de um processo para alcançar, tá? E esse processo, às vezes, envolve só a parte tecnológica, como eu estou te falando, de trazer lead, né? A gente criou ali um processo, contratou uma empresa, mas também pode envolver pessoas. Será que eu preciso contratar uma secretária? Será que eu preciso treinar minha secretária? Será que eu posso colocar alguém aqui para ser um vendedor? Talvez a minha secretária transformar ela em uma vendedora, ou talvez possa investir num curso de venda para minha equipe. Né? Então, assim, quantas pessoas eu preciso de 2? Talvez para chegar na minha meta eu vou precisar de 3 vendedores. 3 contratações de vendedores. Então, você precisa entender o que você vai precisar mudar no processo
para conseguir realmente atingir essa meta, tá? Antes de continuar, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente, toda terça e quinta, a gente solta um vídeo aqui sobre conteúdo de venda para você. Com certeza esse vídeo aqui está te ajudando e ele vai te esclarecer ainda mais através desse conteúdo. Então, se você deixar aqui o seu like, né, vai alcançar mais pessoas, e deixar também o seu comentário. Vamos criar uma comunidade aqui nesses comentários para poder, de gente muito interessada em vender mais. Talvez a sua dúvida que você pensou aí e não perguntou, pode ser a dúvida de alguém também que vai assistir esse vídeo. E aí no próximo vídeo talvez eu faça um vídeo respondendo essa dúvida. Então não deixe de comentar aqui para a gente poder aumentar aí o número de engajamento, o número de... vamos fazer esse negócio crescer. Me ajudem a divulgar mais. Envie talvez esse vídeo aí pro seu amigo, pro seu primo, pro seu parente que precisa de dica, né, de como aumentar suas vendas. Com certeza ele vai gostar de participar, tá? Então, assim, quantas pessoas a gente precisa? Voltando aqui. Qual produto pode me levar até essa meta? Talvez você possa pensar assim, cara, vou dar um exemplo, né? Eu tinha um produto aqui que estava me dando muito retorno e eu não conseguia enxergar isso. Quando eu enxerguei, eu falei, cara, é esse produto que vai me levar até a minha meta. Então, talvez você esteja se esforçando demais com um produto errado. E aí você se esforça demais com o produto errado e nunca bate a meta. Nunca bate a meta e nunca chega no objetivo que você quer. Então, qual é o produto que pode te levar até o valor que você quer? Poxa, de repente você tem um produto aí que vende mais. De repente você tem um produto que chega mais longe. De repente você pode ter um novo produto que você ainda não tem. Então, começa a sondar qual é o produto que pode te levar até a sua meta. Qual é o produto que pode te levar a chegar no valor que você quer, né? E quais ofertas eu preciso ter? Gente, diferencia produto de oferta, tá? O que é oferta? Oferta é um conjunto de benefícios que o cliente recebe ao comprar de você. De repente, o cliente pode comprar uma oferta sua que vem 3, 4 produtos. Então, por que não pensar em ofertas? Às vezes, a oferta do seu produto dura 1 ano, você oferece para o cliente 5 anos, pagando mais barato, e o cliente sempre vai ter um benefício maior se ele aderir a uma oferta. Então, se você construir uma oferta que seja interessante para o seu cliente, talvez você possa, né, chegar aí a ter um número de ofertas que te ajude a vender mais. Porque a oferta também, de repente você tem 2 ofertas boas que vão te ajudar a atingir a meta, e aí você consegue construir um processo perfeito. Você tem uma meta, você tem um processo de captação de leads, né, com uma empresa talvez aí te ajudando nesse processo, e você consegue ter uma boa oferta para poder oferecer para o seu cliente, né? O que é oferta, Davi? Não ficou claro? A gente pode falar, deixa aqui nos comentários se isso não ficou claro para você, que a gente vai te auxiliar nisso, tá? E quais campanhas você vai precisar para poder fazer esse negócio acontecer. Campanha, o que é campanha? Quando a gente tem um produto, para a gente chegar no objetivo, a gente precisa ter uma campanha, né? Se a gente tem um produto e a gente não tem uma campanha, um exemplo, a gente tem uma boa oferta e a gente não tem uma campanha, você não consegue vender, tá? E o que é campanha? Durante um período a gente vai captar lead para você. A gente vai captar... O que é lead, Davi? Lead são pessoas interessadas. Então, um exemplo. Poxa, Davi, eu tenho oferta, eu já defini o produto, já defini a meta que eu vou bater 10 mil até dezembro. Tá, e agora o que eu preciso? Eu preciso de uma campanha. Se você tem uma campanha rodando, jogando lead para você, né, vou até citar aqui algo que aconteceu ontem, muito bom, né? Às vezes o cliente ele tem lead, mas não consegue vender. Ontem, por exemplo, a gente fez um treinamento gratuito para os nossos clientes de tráfego pago, né? Um treinamento de 1 hora, onde a gente fez ali no Meet, passando muita informação sobre venda. A gente tem uma expertise muito grande nessa questão de venda comercial, venda no WhatsApp. A gente tem um material rico, né? Então a gente deu de graça para esses clientes e aí a gente teve um feedback muito positivo. A gente pensa em fazer isso muitas vezes, talvez aí você está assistindo, querendo adquirir um plano de tráfego, querendo aumentar suas vendas. E a gente é uma empresa bastante diferente nesse sentido. A gente tem alguns preços muito atrativos
E também damos esse suporte, esse nível de suporte ao nosso cliente. Então, se você quiser manter, né, ali a sua campanha rodando e ao mesmo tempo aprender a vender, porque não adianta só captar. Talvez você tenha tido até outras agências fazendo tráfego para você, mas você não conseguia vender de fato, né? Não conseguia ali talvez fechar no WhatsApp, chamava um lead desqualificado. Então a gente vai te ajudar nesse ponto, tá? Então, se você tem a sua equipe, por exemplo, ontem tinha uma equipe comercial inteira ali participando do treinamento gratuitamente para os clientes de tráfego pago. Se você for nosso cliente de tráfego pago, com certeza você vai ter esse benefício e muitos outros, tá? Por último, a gente tem o planejamento de investimento, tá? O que é planejar investimento, Davi? Toda vez que você for fazer uma campanha, você precisa investir. E isso não é ruim, tá? Se você não investe, você está deixando as coisas acontecerem. E isso é negativo. Gastar dinheiro para conseguir cliente não é negativo. Gastar dinheiro para aumentar o número de clientes não é negativo. Quando alguém te fala assim, Davi, gastei 5 mil reais e consegui vender 15 mil. Cara, isso não é negativo, porque muitas vezes, dependendo do retorno do seu produto, você está colocando dinheiro de um lado para tirar dinheiro do outro. Então, é importante, extremamente importante, que você tenha, né, um planejamento de investimento. Davi, eu vou investir 2 mil reais agora e eu vou, durante os próximos 6 meses, eu quero ter, né, um retorno aí, um aumento de captação de lead X. Eu quero investir 5 mil reais agora e quero ter um retorno X de captação. Então, pense muito no seu investimento, porque se você não investir, tem gente, eu vejo cada coisa. Por exemplo, eu vejo cliente, às vezes, investindo em produto, o cara ele está com dificuldade financeira, ao invés dele investir em marketing, ele vai investir em curso. Aí eu quero aprender uma técnica nova no meu serviço. Gente, para mim, isso é o maior erro que você pode cometer. Porque se você tem, um exemplo, você tem 3 serviços que você faz e você vai investir em, em, em um curso para ter 4 serviços que você não está vendendo, você deveria pegar esse recurso e investir em venda, para aumentar a sua venda. E não necessariamente você investir para ter mais diplomas, para ter mais... Nada disso. Então, pense direitinho. Quando você for investir, você pensa, cara, eu preciso investir em ter mais leads, mais captação, processo comercial funcionando. E a gente vai te ajudar nisso com tudo. A gente entrega tudo para você. Captação, criativo, né? Uma equipe muito responsável, que é a nossa equipe. Então, a gente vai te entregar tudo isso de forma muito profissional, tá? Quanto que eu estou disposto a investir para ter esse retorno? Cara, eu quero ter um retorno de 10 mil. Tá, mas quanto que você está disposto a investir? Eu quero investir 2 mil. Pô, legal, você quer investir 2 mil, é um risco. Pode ser que você não chegue lá, mas tudo bem, você tem pelo menos a consciência de que você vai precisar investir. O que eu vejo muita gente chegar para querer melhorar o resultado e não ter nem... Assim, a pessoa nem imagina que ela precisa investir, né? Então, quanto que você está disposto a investir? Pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Pô, Davi, eu quero investir 10 mil para chegar nesse resultado. Você acha que a gente consegue? Davi, eu tenho... Assim, uma coisa que eu tenho tentado fazer muito é estar mais presente na vida dos nossos clientes. Então, um cliente que fecha com a gente, ele realmente conversa comigo, ele fala comigo, ele tem muito feedback meu. Eu gasto muito tempo hoje conversando com o cliente, porque a gente já teve algumas experiências muito negativas. Então, eu prefiro acompanhar o cliente de fato para ele ter resultado do que deixar com que o cliente fique solto. Então, um grande avanço, né? Hoje a gente tem muitas experiências positivas com isso por conta desse acompanhamento mais de perto, né? Aqui você não vai ficar de fato na mão do funcionário que vai te mandar e tudo mais. A gente realmente, eu sou um dos grandes responsáveis desse negócio, então eu acompanho você muito de perto, tá? E qual retorno é realista? Como que funciona essa questão? Um exemplo. Cara, eu vou investir 10 mil reais, tá? Davi, vou investir 2 mil. Você pode começar com 1.000, 2 mil. Vou investir com 2 mil. Legal, cara, estou investindo 2 mil reais. Qual retorno é realista? A gente vai te orientar de acordo com o seu negócio. Pode ser um negócio que você pode ter o retorno imediato, mas pode ser um negócio que você vai demorar um pouco para ter o retorno. Normalmente, por exemplo, se você estiver investindo em captação de leads, tráfego,
o primeiro mês é um mês de você aprender, né? A campanha ela aprende muito, ela melhora muito no primeiro mês. Depois ela costuma ter uma performance melhor do segundo mês para frente. Então, cara, eu vou investir 2.000, mas vou esperar um pouquinho para ter retorno. É isso que você precisa entender, enxergar, tá? Se você conseguir enxergar isso, você vai estar à frente da maioria das pessoas. Gente, esse aqui, então, foi o episódio número 3. A gente passou por temas aqui muito relevantes. Assista de novo esse vídeo para você conseguir gravar esses conceitos e conseguir aplicar na prática. Deixe seu comentário se esse vídeo foi relevante para você, se te ajudou. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like e compartilha. Manda para o seu amigo empresário, para sua vizinha, seu vizinho, seu primo, seu tio. Manda para o seu patrão, se você for funcionário. Então, assim, com certeza a gente vai conseguir te ajudar e chegar no maior número possível de empresários. Né? Se você quiser um serviço de tráfego pago, você deixa aqui o seu comentário, talvez entre em contato com a gente através das redes sociais ou do WhatsApp, que a gente vai ter muito prazer em te atender e conseguir te entregar a melhor experiência e o melhor trabalho possível. Valeu?